com muita alegria que estamos na sua companhia todas as manhãs, neste programa, às 9 horas da manhã. E iniciamos a nossa manhã invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero entregá-lo a si, todas as suas necessidades, tudo aquilo que vai no seu coração, entregar o seu dia, entregar a sua manhã ao Imaculado Coração de Maria. Também todos aqueles que estão afetados pela pandemia, não só aqueles que estão com o vírus, que estão doentes, mas também todos aqueles em que o seu ganha-pão, hoje, devido à pandemia, teve que parar um bocadinho e que estão a passar por algumas dificuldades financeiras. Entregamos todas as famílias, não só de Portugal, mas do mundo inteiro, ao Imaculado Coração de Maria, para que ela possa ser o refúgio de cada família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós. E hoje, no nosso programa, vamos falar sobre fundraising e vamos estar a conversar com Isabel Avilés, que é fundraiser no Val de Acor. É licenciada em Economia, com 10 anos de experiência na área de angariação de fundos e também tem várias formações no fundraising. Mas antes de falar com a Isabel Avilés, hoje temos a nossa rúbrica E muito bom dia. Obrigado, bom dia, Sandra. E nós já começamos aqui o dia com esta cor, com esta mesa lindíssima. Pedro, como é que está a correr o trabalho? Felizmente tem corrido bem dentro das especificidades e das condicionantes que temos neste momento, mas temos continuado a fazer o nosso trabalho da melhor maneira que sabemos, tentando também inovar com o takeaway, com o delivery, tentar chegar a mais pessoas, também diversificando um pouco aquilo que fazemos para agradar cada vez mais às pessoas. Sabemos também que existe, na verdade, uma procura por uma alimentação mais saudável. As pessoas começam a ter cada vez mais interesse e essa consciência de procurarem uma alimentação mais saudável. Então, isso também tem sido vantajoso para nós. Claro que passamos por dificuldades, como muitos outros, como a Sandra bem disse, mas estamos a tentar ultrapassar isto e viver um dia de cada vez. O importante é não parar. Exatamente. E não perder a esperança. Exatamente. Isso é fundamental. Sem dúvida. Pedro, hoje temos aqui uma mesa muito colorida. Sim, nós gostamos muito de fazer pratos assim coloridos, com bastantes ingredientes, e hoje até vou fazer algo que é relativamente simples de fazer. Sim. Ou seja, tem algum tempo de preparação, é preciso arranjar os legumes, mas depois é só colocar ao lume e deixar. E o lume faz o resto. Exatamente, não precisamos fazer mais nada, vamos fazer uma caldeirada. Oh, que maravilha! Então, como não usamos peixe, vamos usar aqui alguns ingredientes que nos vão dar essa ilusão e o sabor, a mar, vai estar presente, portanto, que é isso que também caracteriza um pouco a caldeirada. Vamos usar batata, tomate, cebola, pimento, alho, e depois vamos usar aqui alguns ingredientes que não são tão habituais. O nhame. O nhame é para? O nhame é parecido com a batata, só que eu vou usar batata também, mas podemos optar por usar só inhame. Vou usar, por exemplo, e também com dá batata uma textura doce. diferente. Dá uma textura, porque tem um pouco de goma, então vai ajudar também ao prato. Vamos usar, para substituir, eu não diria substituir, mas já que podemos fazer, por que não? Vamos usar flor de bananeira, que tem uma textura assim um pouco entre o atum e a lula. Tem também uns filamentos que parecem quase espinhas, então vai dar aqui uma ilusão de ótica. Às vezes até parece as perninhas ali do camarão. É assim uma coisa assim, é estranho, mas hoje em dia já começa a aparecer e tem uma grande vantagem, porque tem uma alta percentagem de proteína. Tem 14 gramas por cada 100 gramas de produto, tem 14 gramas de proteína, o que significa que é uma fonte proteica alternativa. Claro que nós não utilizamos uma grande quantidade, mas como eu costumo dizer sempre, se nós comermos uma alimentação diversificada ao longo do dia, nós conseguimos ir buscar todas as proteínas que precisamos. Portanto, não existe aqui aquela coisa de precisamos ter uma fonte principal de proteína. Podemos diversificar e conseguimos na mesma. E depois, para dar o sabor a mar,
vamos usar algas. Sim, que já tem aqui um tempero, certo? Não? Só tem água e tem o louro, porque também vamos utilizar louro, então já está aqui também na água, Ótimo. da alga. Esta é a alga aramé, parece quase esparguete. Sim, assim. sim. Então esta alga tem um sabor intenso a mar, então é isso que nos vai dar também essa parte e depois um pouco de salsa. É fundamental. Faz sempre parte. Faz parte da nossa culinária. Portanto, um prato muito simples, fazemos por camadas, colocamos camadas das várias coisas. Como e diz a deixamos tradição, cozinhar. não é? Exatamente. Das caldeiradas. Muito, muito simples. E depois vamos fazer algo que pode servir de pequeno almoço, de lanche, de sobremesa também, sem adição de açúcares, portanto, muito simples. Vamos fazer um creme de aveia e fruta. Portanto, só utilizar aveia com a bebida de arroz, pode ser outra bebida que gostem. Fruta. Da época? Hoje escolhi o Diospiro, que ainda está bem na época. A maçã também temos sempre durante todo o ano. E banana da Madeira, mais docinha. Exato. É mais pequena, mas tem um E é sabor nossa. muito mais interessante e é nossa. E depois vamos só complementar também a parte da proteína e também a nível de sabor com um pouco de manteiga de amendoim. Neste caso também local, de uma marca local, a Casca Rija. Portanto, mais uma vez privilegiando aquilo que é feito mais localmente. próximo. E isso, deixa-me Sim, só sim, adicionar, força. que acho que isso também neste momento é ainda mais importante. É. Todos nós precisamos da cooperação de todos, de nos unirmos cada vez mais para que os produtos locais, os comerciantes locais sejam cada vez mais beneficiados, em detrimento de comprarmos coisas que vêm do outro lado do mundo ou de mandarmos vir coisas do outro lado do mundo. Eu concordo plenamente e ajudarmos os produtores locais, até porque estamos numa situação muito complicada. Exatamente. E eles também precisam da nossa ajuda e da nossa cooperação, ajudando-nos assim uns aos outros. Isso é extremamente importante. Pedro, mãos à obra. Obrigado. Bom trabalho. Já vamos aqui para a nossa sala de estar para conversar aqui com a nossa convidada. No programa de hoje vamos conhecer quais as possíveis estratégias e técnicas que podem ajudar algumas organizações a conquistar doadores e a captar recursos para a sua organização. Juntos vamos tentar perceber qual o papel do fundraising e como pode ser útil para instituições como a Canção Nova, por exemplo, que vive de doações. Para nos esclarecer sobre este assunto, está em estúdio a Isabel Avilés. Seja muito bem-vinda. Bom dia, bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Isabel Avilés, antes de começarmos aqui a falar sobre esta temática, fale-nos um bocadinho de si, para quem está lá em casa possa conhecer um bocadinho mais. Muito bem. Sou casada, tenho 4 filhos, vivo em Lisboa. Trabalho, estou ligada ao projeto Oval da Cor há 26 anos. Talvez explique aqui um bocadinho o meu percurso, sim. porque de facto é importante para o trabalho que faço hoje em dia. Comecei no Val da Cor como voluntária há 26 anos e depois fui continuando a fazer pequenos trabalhos e a aumentar o meu compromisso com a associação, até que em 2001 fui convidada para trabalhar a tempo inteiro na associação. Comecei por trabalhar na própria comunidade terapêutica, que no fundo é o coração da comunidade da associação. Portanto, foi muito bom para mim para perceber de perto e bem aquilo que é a Associação Val da Cor e aquilo que hoje, como angariadora de fundos, preciso transmitir cá para fora para os nossos doadores. Portanto, tenho feito um percurso nesta área desde há 10 anos para cá, na área de angariação de fundos. Tenho feito alguns cursos, tenho tentado melhorar todo o meu percurso para poder fazer um bom trabalho. Ou seja, não tem parado. Não tenho parado. Antes de falarmos do fundraiser, fale-nos um bocadinho da Associação Val da Cor. Acho que as pessoas, pode haver alguém em casa que não conheça e acho que é importante as pessoas saberem que associação é essa. Claro. Então, a Associação Val da Cor é uma associação que já existe há 26 anos no tratamento de pessoas com problemas de toxicodependência. Tem uma comunidade hoje em dia com 80 pessoas residentes. Tem uma equipa de intervenção direta. Tem uma casa de reinserção e estamos agora com vários projetos também de inserção para os nossos utentes, para ajudar os nossos utentes. E é uma associação sem fins lucrativos, claro. Isso é importante. Exatamente, as pessoas entenderem, por isso é que está Exatamente. nessa parte de captação de recursos. Não é? Exatamente.
Como é que nasce a sua paixão pelo fundraiser? Eu diria que, no fundo, desde o princípio comecei, quando comecei a trabalhar a tempo inteiro, comecei logo, desde o início, a fazer já algum trabalho de fundraising, mas no fundo com muita inexperiência e além de mil e uma outras coisas que fazia também na associação. E, portanto, eu diria que eu acho que há características que um fundraiser tem que ter e, portanto, fui caminhando nesse sentido e fui preenchendo esse perfil até que fez sentido eu trabalhar só nessa área de angariação de fundos. Para quem está lá em casa, o que é isso do fundraising? No fundo, o fundraising, ou angariação de fundos, é um conjunto de atividades que se vão desenvolvendo para a captação de recursos no terceiro setor. O terceiro setor é uma área com algumas especificidades, é no fundo onde estão as organizações sem fins lucrativos sem fins lucrativos e, portanto, com alguma especificidade na forma também de trabalhar. São organizações pouco profissionalizadas, com pouca organização, hoje em dia muito melhor, sem dúvida, com muito trabalho de voluntariado, com uma governação própria, privadas, e, portanto, que no fundo quase, diria, 90% do dinheiro vem de convenções e de subsídios do Estado. E, portanto, os outros 10% vêm, hoje em dia também, talvez estas percentagens estejam um bocadinho melhores, mas os outros 10% vêm de empresas e de particulares. Então, qual a importância e relevância do mesmo para uma organização sem fins lucrativos? Como deve calcular, a importância é grande se for um trabalho bem feito. Porque, no fundo, todas estas estratégias de angariação de fundos permitem-nos não estar tão dependentes e, por exemplo, no caso da nossa, a percentagem é maior, no fundo, de angariação de fundos é maior do que os 10%, chega a ser 20 e poucos por cento, e, portanto, é uma forma de hoje para amanhã, se as políticas do Estado mudarem, de facto, nós estarmos mais precavidos, não é? Sim, e não serem dependermos apanhados tanto do de surpresa. Estado, exatamente. Também. Isso é extremamente importante. Fale-nos dos diferentes tipos de doadores e caracterize cada um deles. Ora bem, antes de falar, se calhar, dos doadores, podemos falar nas 3 formas de fazer fundraising. No fundo, temos 3 formas de fazer, ou seja, podemos captar novos doadores, podemos aumentar a doação média de um doador ou podemos aumentar a frequência de um doador. Todas estas 3, no fundo, formas de fazer fundraising podem estar, e talvez seja mais fácil de perceber, numa pirâmide. Sim. Cá em baixo temos os novos doadores e, portanto, interessa ter o maior número de doadores novos a entrar para uma associação e para a base de dados de uma associação. E depois, a partir daqui, o objetivo é, de facto, aumentar a frequência das doações e o montante das doações. E, portanto, no fundo, a segmentação deste tipo de doadores é que vai fazer com que tenhamos ou os doadores pontuais, ou os regulares, ou os major donors. Os pontuais são os doadores do tipo one-off, de facto, dão só uma vez e podem começar a dar uma segunda vez e então a partir daí e através do trabalho de um fundraiser, o objetivo aqui é trabalhar a relação com o doador e, portanto, começamos a trabalhar essa relação logo no início, com o tipo de comunicação que é feita e o objetivo é envolver o doador para que comece a dar mais vezes e a partir daí que comece a ser regular, porque é importante ter um doador regular e uma estabilidade nos donativos como fonte de receita para a associação. E, a partir daqui, o objetivo é subir na pirâmide através daquilo que se faz no trabalho de angariação de fundos. Portanto, depois temos os doadores regulares, temos os major donors, que estão mais ou menos ao nível das empresas. E esses já são outro tipo de doadores que é preciso ter um contacto one-to-one, é preciso ter um cuidado nas propostas que são feitas, é preciso, há todo um cuidado, é preciso, por exemplo, se recebermos um major donor lá na associação, é óbvio que posso até nem ser eu a receber, o ideal será que seja a pessoa mais importante dentro da associação a receber essa pessoa, assim como nas empresas também.
e, no fundo, tanto os major donors como as empresas significam cerca de 20% das doações, no total das doações de uma instituição. Como é Portanto, que é? Sim. é muito importante Sim, este sim, tipo sim, de trabalho. No fundo, o fundraising é exatamente isto, é trabalhar as estratégias de angariação de fundos para, no fundo, trazer o maior número de pessoas à nossa instituição e que venham e que queiram conhecer a nossa instituição para poder contribuir e ajudar com os donativos. Como é que é feita a comunicação? Ora bem, a comunicação é uma parte importantíssima. A comunicação só por si não angaria fundos. Sim. E, portanto, eu posso comunicar o que a associação faz, mas para angariar fundos eu tenho que os pedir. E, portanto, há todo um trabalho que deve ser feito na comunicação, não só com o tipo de comunicação que se deve fazer, que tem que ser uma comunicação precisa, isto, por exemplo, num direct mail, que são umas cartas que se enviam para os doadores e nós fazemos isso 2 vezes por ano e, portanto, essas cartas convém que a comunicação seja precisa, seja concisa, temos que nos focar no essencial, que haja uma estética também da carta, é preciso que seja estimulante. É óbvio que se eu falar para mim enquanto Isabel, ou se falar para outra pessoa enquanto pessoa, ou falar para a Isabel como trabalhadora de uma instituição, eu ativo muito mais depressa os códigos de referência enquanto falar para mim enquanto Isabel do que se falar para no geral, não é? E, portanto, há todo um cuidado a ter no tipo de comunicação que se deve fazer. Por outro lado, também é importante numa comunicação, por exemplo, de um direct mail, é importante ter consciência dos key selling points, que é, no fundo, aquilo que traz mais valia na comunicação que vou fazer nessa carta. E, portanto, que me diferencio e que torne, no fundo, a minha causa como única nessa comunicação. E, portanto, tenho que valorizar todos esses pontos, além de que, sei lá, podíamos estar aqui a falar de uma data de pormenores que são importantes, desde a letra, desde as imagens que se põem, desde as cores. Por exemplo, o Valdacor é uma causa pesada, de toxicodependência, que é uma causa pesada, portanto, normalmente as nossas cartas nunca são escritas a preto. Há todo um cuidado que é importante ter quando se faz a comunicação. Interessante. A questão das mensagens e dos conteúdos, e para que público-alvo, também tem toda essa questão? As mensagens, é importantíssimo ter o tal caso, quando se faz uma comunicação, é preciso, no fundo, saber a quem nos dirigimos também, porque, obviamente, se eu estiver-me a dirigir para um tipo de público destes de doadores pontuais, é diferente do que se eu me estiver a dirigir para um tipo de público mais fiel, exatamente. Ou para um major donor. O cuidado com aquilo que se escreve na carta, o tipo de pormenores, tudo isso vai ser fundamental na comunicação que se faz. Hoje estamos na era digital, é impossível não usarmos essas ferramentas. O que é o fundraising digital? Ora bem, eu acho que o fundraising digital não substitui o fundraising presencial. Sim. Esse, sem dúvida, que tem mais força. No fundo, e agora com o Covid, se o achava complementar, porque de facto está em tudo o que nós fazemos também de ações, hoje em dia de facto temos que ter atenção e temos que ter essas ferramentas todas mais lubrificadas, exatamente, para poderem funcionar melhor e mais presentes. Nós temos, no fundo, como ferramenta principal, e acho que todas as instituições devem investir nisso, no site. Sim. No fundo, é o face-to-face na internet. No site nós falamos de quem somos, do que é que fazemos, de como fazemos. Também nesta área de angariação de fundos é importante haver um separador só para nos ajudar, exatamente, para estar essa comunicação bem feita, tanto para particulares como para empresas. E, portanto, tudo isso tem que estar espelhado de uma forma clara e perceptível e fácil de acesso. E apelativa também, exatamente, muito importante. Depois, há imensas plataformas hoje em dia de divulgação e, portanto, obviamente que é importantíssimo também utilizar essas plataformas como forma de chegar aos nossos doadores, porque
é importante ter vários instrumentos e não ter só um, Sim. que é exatamente para poder diversificar e poder chegar ao máximo de pessoas possível com aquilo que queremos comunicar. Atenção que o digital hoje é importante, mas o tu a tu não substitui. Isso é importante as pessoas também terem essa noção, não é verdade? O face-to-face Exatamente. sem dúvida, essa parte é fundamental porque a relação pessoal e aquilo que vivemos aqui as duas enquanto estou a vê-la, quer dizer, há uma empatia que se cria, tudo isso é importante no face-to-face. E depois depende também do tipo de comunicação que queremos fazer, Exato. porque de facto para umas é muito mais e é prioritário que seja, é fundamental que seja face-to-face e que não seja de outra forma. Vamos agora falar do marketing mix. O que é e porque é que é importante para as empresas, este marketing mix? Ora bem, este marketing mix é um bocadinho aquilo que já falámos aqui, é no fundo integrar as várias ferramentas, ou seja, eu quando faço uma comunicação faço para um determinado segmento de mercado e, portanto, dentro desse segmento de mercado, vamos imaginar que eu estou a fazer uma comunicação, até por acaso esta da consignação do IRS, que é um tipo de comunicação que fazemos e que todas as instituições hoje em dia fazem, aqui temos várias formas de comunicar para os diferentes segmentos a quem nos queremos dirigir. Para as empresas dirigimos de uma determinada forma e falamos com as empresas e até o próprio pedido é feito de uma determinada maneira, mas depois, para os particulares, podemos fazer ou um direct mail, ou através de Facebook, ou através de Instagram, ou através portanto, temos aqui uma variedade e o importante é integrar estas diferentes formas para poder conseguir, lá está, chegar ao máximo de pessoas possível. Estamos já a chegar ao fim da nossa primeira parte do programa, mas antes vou aqui ter com o Pedro para perguntar como é que está a correr aí a nossa caldeirada. Está a correr bem, estou mesmo a terminar de colocar todos os elementos na caldeirada, vou só voltar a temperar e agora é só deixar cozer, tapar e deixar cozer. Pôs azeite no fundo? Azeite no fundo, depois um pouco de alho, a cebola e depois foi ir colocando por camadas os diferentes ingredientes. A batata? A batata, o inhame, o pimento, o tomate. Portanto, ir colocando mesmo a cebola. Também já tenho um pouco de salsa, vou colocar ainda mais salsa por cima. Sim. E agora só deixar cozinhar. Deixar cozinhar. Exatamente. E o lume trata do resto. Exatamente, é mesmo isso. O segredo é o tempero, não é? Sim, aqui neste caso nem tem um grande segredo, porque o tempero é simples, é apenas sal e pimenta, e depois temos as algas que lhe vão dar o sabor extra. Não se coloca aqui nada de mais a não ser estes ingredientes. E a alga aqui faz toda a diferença, para que tenhamos o sabor que pretendemos. Aqui o tempero não tem uma grande expressão porque são muito simples. Não utilizamos aqui nada que seja de especiarias. Sim. Apenas sal, pimenta e as algas trazem mais sal, mas é uma forma diferente de sal, então só isso é suficiente para termos o sabor, o resto é só deixar cozinhar. Acredito que aí em casa já está com água na boca. Nós aqui no estúdio, eu quero lhe dizer que já começamos aqui a ficar com vontade de fazer uma prova. Vamos para um brevíssimo intervalo, vai tomar um cafezinho e volte já. Até já. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva e hoje eu tenho aqui a nossa convidada especial, que é a Isabel Avilés, e que estamos aqui a falar sobre uma temática muito interessante, que é a fundraising. Na sua perspectiva, quais são as características que um fundraiser deve ter? As características, eu diria que qualquer pessoa poderá ser, obviamente, um fundraiser, mas acho que há alguns fatores importantes. Acho que é muito importante estar-se comprometido com a causa em si, onde se trabalha. Acho que é importante também identificarmos com a orgânica da organização. Sim. Acho que
é muito importante aceitar um fundraiser, aceitar desafios, porque o trabalho é dinâmico, hoje é de uma maneira, amanhã pode ser de outra, e portanto o aceitar desafios e o ter alguma criatividade na forma de transmitir a missão da associação. Obviamente que será escusado dizer, é importantíssimo a pessoa estar a conhecer as diferentes estratégias para angariar fundos, Sim. os diferentes instrumentos, etc. E acho que é importante haver um trabalho com alguma constância naquilo que se faz ao longo do ano e, portanto, ter esse cuidado de ter uma agenda organizada, porque de facto é importante, as coisas vão se construindo, as relações vão se construindo e principalmente na angariação de fundos as relações vão se construindo e portanto é importante ao longo do tempo ir alimentando esses relacionamentos através dessas diferentes ações que fazemos. E isso é extremamente importante até para a associação, não é? em que está. Quais as estratégias e diversificação do financiamento? Ora bem, eu diria que é importante haver um planeamento nas diferentes estratégias. Eu hoje em dia tenho um calendário e sei que ao longo do ano tenho diferentes estratégias para poder angariar fundos de diferentes formas. E, portanto, é muito importante esse planeamento, porque cada uma dessas estratégias vai, com certeza, vai se dirigir a um determinado segmento dos meus doadores e, portanto, tudo isso tem que ser pensado com calma. Eu tenho que pensar numa estratégia, por exemplo, de um envio de um DM, tenho que pensar no caso que vou preparar, tenho que pensar na preparação do envio por correio, tenho que pensar, enfim, há todo um trabalho que é feito para cada um dos instrumentos que é utilizado na angariação de fundos. E, portanto, tudo isso tem que ser muito bem planeado para cada uma dessas estratégias ter sucesso. E umas é de facto com major donors, outras é com empresas. Com as empresas fazemos várias coisas, além das candidaturas que temos ao longo dos anos e que é também uma fatia importante na captação de recursos. É muito importante também os eventos, os dias de team building que fazemos com as empresas. Tudo isto leva tempo e é preciso ser planeado com cuidado para correr bem e para que tenha de facto sucesso. A importância da questão da ética em fundraising e de respeitar os valores também da instituição. Isso tem que acontecer, não é? É fundamental, eu acho que é fundamental. A ética vem do grego ethos e quer dizer, no fundo, modo de ser ou conduta. E tem muito a ver com os próprios princípios da pessoa, mas é óbvio que numa instituição e como fundraiser de uma instituição, eu acho que é importante perceber e seguir o código de ética dessa instituição, não é? E, portanto, há aqui muita coisa que, antes de mais, eu, como fundraiser, devo funcionar com sentido de bem em tudo o que faço e na forma como me relaciono com as pessoas, não só para fora, mas também internamente, que é muito importante. Mas, como base de trabalho, é importantíssimo eu ter como valores e princípios a verdade, a honestidade, a transparência em todas as ações que faço, nas reuniões que tenho com os doadores, na forma como eu transmito ou como apresento os projetos, no feedback que dou às empresas. Portanto, tudo isto é fundamental para um trabalho sério e um trabalho, no fundo, e leal, não é? Para com os meus doadores. E, portanto, se eu não tiver como base tudo isso, não há caridade que valha para poder trabalhar. E até que isso é fundamental para estas associações que assentam também nesses pilares da verdade, da transparência. Exatamente. Eu acho que muitas vezes o facto, e pode acontecer também no nosso trabalho, haver zonas mais cinzentas e que não estejam tão bem definidas,
sei lá, não é o caso e graças a Deus ainda nunca nos aconteceu isto, mas às vezes até perceber a origem do dinheiro que nos chega, muitas vezes o dinheiro que se chega, se calhar há pessoas que recebem comissões pelo dinheiro que recebem para a instituição, há N casos de coisas, de zonas menos transparentes e, portanto, mais cinzentas e em que é preciso ter cuidado. Mas, acima de tudo, é importante, de facto, a missão da associação e pôr isso antes de tudo o resto. Com certeza. Fale-nos da importância da diversificação dos recursos captados. Ora bem, a diversificação, no fundo é um bocadinho aquilo que já falei aqui, é importantíssimo ao longo do ano eu ter diferentes formas de captar recursos. Eu não posso pôr, se eu tenho que captar 200 mil euros, eu não posso pôr tudo em cartas depois também depende um bocado de instituição para instituição, da base de dados, se é muito grande ou não que temos, se temos grandes major donors, se não temos, se temos, enfim... Portanto, isso tudo vai depender, mas é muito importante, de facto, haver aqui uma diversificação do tipo de ações que se faz. Dê-nos exemplos de ações que vocês tenham feito. Por exemplo, nós fazemos ações essas tais do DM, que fazemos 2 vezes por ano. DM é Direct Mail, no fundo são as tais cartas dirigidas aos nossos doadores. Normalmente são dirigidas aos doadores pontuais e aos doadores regulares. E, portanto, fazemos esse tipo de cartas 2 vezes por ano. Fazemos também a de consignação do IRS, que também é uma fatia importante da nossa fonte de receitas. Fazemos dias de team building na própria comunidade terapêutica com os utentes da associação, que é normalmente uma experiência muito gira e que funciona muito bem e que as empresas saem de lá contentes e os nossos utentes também, portanto, ganham os 2 lados. É sempre bom. Fazemos, que tipo de ações fazemos mais? As tais candidaturas, fazemos jantares também. Por exemplo, temos uma empresa que desde há 15 anos que faz o jantar de Natal na nossa instituição e é de facto uma história engraçada porque é uma empresa que vem fazer o jantar de Natal. Normalmente as pessoas da empresa trazem as sobremesas, os terapeutas fazem o jantar, os terapeutas e nós fazemos o jantar, os trabalhadores da casa, e os residentes sentam-se à mesa com os convidados. E, portanto, é uma experiência muito gira. Muito gira, muito gratificante. Acredito que devem sair de lá com o coração cheio. É uma noite muito boa. Neste tempo de pandemia, teve que haver muitas associações, tiveram que se reinventar. Como é que vocês conseguiram fazer essa reinvenção? Esta parte também do fundraising digital, no fundo já existindo algumas ferramentas e que já estão a funcionar, já é uma ajuda e no fundo diminui o impacto desta pandemia, mas por outro lado, todas estas ações que fazemos de receber empresas, de dias de team building, do tal contacto que é importantíssimo com os doadores e em eventos, etc., tudo isso está parado e, portanto, tivemos que nos reinventar, como é óbvio. Fizemos agora uma loja de donativos digital e que, de facto, é uma sugestão que deixo, porque é importante, é uma forma de, no fundo, falar das necessidades da associação, em termos de donativos em espécie, e, portanto, tudo isso está nessa loja de donativos, em que nós fazemos ações de divulgação para a nossa base de dados. Na vossa associação, os utentes fazem, como é que eu hei de explicar? Fazem alguns trabalhos que depois vocês também põem, não? Não. Nós não fazemos isso. Não normalmente isso. Não. Fale-nos da profissionalização do fundraising. A profissionalização do fundraising é fundamental porque, assim como eu comecei há 20 anos atrás a ajudar o Val d'Acor e no fundo já fazia algum fundraising, mas de forma muito inexperiente e com muito pouco conhecimento, a profissionalização é sem dúvida importante para se fazer para haver uma consolidação do fundraising dentro da associação e para resultar, porque senão todas estas ações é preciso tempo, é preciso quem as faça e é preciso dedicar tempo
e, portanto, tudo isso tem que estar já incorporado, até com a própria direção das instituições. É importante que isso esteja completamente assumido para ser, de facto, profissional e haver um e até trabalho. para se cometerem o menor número de erros possíveis, não é? Exatamente. E estas associações não podemos ter muitos erros. Imagino que tem muitas pessoas a verem este programa e que até se interessam em ser benfeitoras da Associação Val de Acor. O que é que elas podem fazer? Assim, numa primeira abordagem, podem contactar a associação através do nosso site, www.valdacor.pt, e entrar no site, conhecer o que nós fazemos e eventualmente ir ao separador de como ajudar o Valdacor e lá tem várias formas de como pode ajudar e contribuir. Tem algum valor estipulado? É o que as pessoas puderem dar, exatamente. Pronto, isso é importante as pessoas saberem lá em casa e, claro, quando isto tudo passarem também podem ir visitar a instituição. Podem, entram em contacto connosco e nós podemos fazer essa ponte. Essa ponte que é muito giro, porque nós só também amamos aquilo que conhecemos, não é? Exatamente. E conhecer e é a diferente. instituição. Então, numa causa destas é completamente diferente, porque normalmente nós tentamos que os nossos potenciais doadores venham primeiro à associação, venham à comunidade terapêutica e venham perceber a obra extraordinária que existe por trás de uma problemática tão difícil e tão feia que é toxicodependência. E de facto é uma obra extraordinária que tem vindo a ser construída e com imensos frutos e com imensos resultados também. Sim, com certeza tem-se ouvido falar e isso é muito importante. Agora vou para uma pergunta assim um bocadinho mais pessoal. Como é que é para si trabalhar numa instituição como esta, que salva muitas vidas? É uma sorte, digamos assim. Eu acho que também tem sido um caminho que tenho feito. O Valdacor é uma instituição católica e eu acho que é a forma como se vive a religião e a fé católica no Valdacor, acho que é de facto um privilégio poder acompanhar aquelas pessoas, poder viver aquelas vidas que muitas vezes de facto têm conversões grandes de vida que nos ensinam a nós também. E, portanto, até, quer dizer, é uma área em que muitos dos nossos doadores também estão com o Valdacor, não só pela causa, mas muitos não é pela causa, é de facto pela forma como se vive a religião e a fé católica no Valdacor. Isso é muito, muito interessante. E também acredito que o seu coração não deve ficar cheio, porque ajuda a angariar fundos para uma associação que tem um trabalho muito digno e muito bonito de resgatar estas vidas e de devolvê-las para a sociedade. Olha, eu acho que o presidente da associação, o Padre Pedro Quintela, passa-nos muito bem essa mensagem de que nós, no fundo, estamos ali ao serviço. E, portanto, essa é a grande... É o poder ajudar e poder servir. Eu acho que isso, cada vez mais, com o caminho que se vai fazendo ali no Valdacor, vai-se percebendo isso. O importante não é conseguir isto ou aquilo, é, de facto, ajudar a que seja possível trazer pessoas e, atrás das pessoas, conseguir trazer apoios para que seja possível existir o Valdacor e que seja possível haver este apoio para poder recuperar vidas. No fundo, é angariar também os fundos para que a missão ela possa acontecer. A missão que vocês realizam e muito bem nesta associação. Quero convidá-la a vir comigo ali ter com o Pedro. Pedro, já está, foi rápido. Já está. Isto é uma refeição muito rápida. Sim, é apenas o tempo dos ingredientes cozinharem o suficiente. Também não devemos deixar
Principalmente neste caso temos a batata e o inhame, se deixarmos cozinhar demasiado Fica- também vai se desfazer. desfaz-se. E o interesse é também saborear. Sim. E aquilo agora, que neste vamos tempo comer. assim frio, sabe mesmo bem uma caldeirada. Uma caldeirada, comida assim bem quentinha. Aqui um pouco mais, Olha, um está pouco bem das algas. colorida, é bem bonita. Já cheira lindamente. Cheira, não cheira? Cheira mesmo a caldeirada. Verdade. O Pedro surpreende-nos aqui. sempre. Isto é impressionante. Cuidado que está quente. Força. Obrigada. Vamos ver aqui. Cheira mesmo bem. E olha que esta folha aqui de salsa dá logo um cheirinho muito bom. E as algas dão aqui, de facto, um cunho especial. Sim, é aquilo que lhe dá a característica. Acho que a flor de bananeira é aquele ingrediente que faz uma pequena ilusão, mas a verdade é que as algas é que são a alma deste prato, sem dúvida. Percebe-se Olha, bem. se eu fechasse os olhos e me dissessem que aqui não tinha peixe, eu não ia acreditar, porque realmente tem sabor a peixe. Exatamente. Sabe a mar. E é impressionante como a flor da bananeira, ela parece mesmo Tem uma um peixe. textura de... Nós utilizámos-la em pratos Muito bom. que peçam peixe, ou seja, que tenham essa derivação, ou então com lulas, coisas assim Parece que façam lembrar assim um pouco as lulas ou o polvo. Não é a mesma coisa, e nem nós temos esse objetivo, porque nós, se somos vegetarianos, é porque não precisamos disso. Mas a verdade é que, principalmente quando queremos chegar a outras pessoas, é importante, Sim. muitas vezes, também dar-lhes aquilo A textura que elas estão que estão habituadas. E, habituadas. portanto, aos poucos, mostrar-lhes que é possível manterem o sabor, ou seja, provarem as mesmas coisas sem utilizarem animais para isso. Esse é um Sim. dos nossos objetivos, não é o único. Claro. Nós queremos é que as pessoas saiam satisfeitas do Exatamente. nosso restaurante, mas claro que se pudermos atrair algumas pessoas desta forma... Claro, com ótimo. certeza. Está uma delícia. Eu depois, no intervalo, vou terminar de comer. É que agora tenho que ir aqui para a sobremesa. Aqui a nossa equipa, não só os câmaras que estão aqui no nosso estúdio, mas daqui a pouco deixa aqui uma multidão. Estou a brincar, não podemos ter multidões, atenção, estamos aí com Mas é cada um a de cada pandemia, vez. um de cada vez e cada um vai comendo, vai se deliciando aqui com os sabores aqui que o Pedro nos oferece. Então vamos lá. Por favor. O creme, eu acho que é ótimo porque a nível nutricional é rico, excelente para pequeno almoço, delícia. para snack. Pode ser utilizado como sobremesa, bem fresquinho, no fim de uma refeição. Muito bom. Pode ser utilizado como sobremesa, mas sem dúvida que algo transportar uma coisa destas para o trabalho e comer à meia da manhã Até com os nossos filhos é uma pequeninos. excelente opção. Pomos num boião e vamos nós. Enviar para a escola. Muito bom. Portanto, é algo simples que agrada desde a criança mais pequena até Sim. um adulto que Em vez de precisa uma comprar esses refeição boiões completa. prontos no supermercado, Exatamente. olha, aqui está uma opção que é saudável e faz muito bem. O que é que achou, Achei Isabel? ótimo. Porque depois nós temos estes frasquinhos que compramos, mas na verdade podemos, e aqui é uma sugestão que eu também deixo, reaproveitar todos os frasquinhos que tínhamos em casa, de coisas que compramos enlatadas, Ótima enlatadas ideia. em vidro, mesmo das leguminosas, dos feijões, quem Sim. comprar já cozinhados, podem ser reutilizados para estas situações, fazer um batido, para fazer um creme destes, uma sobremesa até para uma refeição especial lá em casa, ter tudo individual. Pode ser guardado no frigorífico ou no congelador, dura bastante tempo. Portanto, é algo que eu acho que é uma forma de otimizar também o nosso tempo e ter refeições completas rapidamente. E ajudar o ambiente. Exatamente. Isso é importante. O meu pai está-me sempre a dizer lá em casa: filha, precisamos cuidar da nossa terra, do ambiente. Isso é extremamente importante, não é, Pedro? Sim, sim, é uma das coisas que nós tentamos incutir no nosso dia-a-dia e também com as pessoas que nos visitam. Posso dar o exemplo, as sopas, quando alguém vem buscar sopa, normalmente nós utilizamos as garrafas da polpa de tomate para servir a sopa e a pessoa leva na garrafa. Muitas vezes dizem, mas é preciso devolver. Quando puder, quando passar por cá, devolva, senão reutilize-a para outra coisa e está tudo bem, não há problema. É apenas uma forma de nós também mostrarmos às pessoas que não há necessidade de estar sempre a deitar coisas ao lixo. Portanto, temos que reaproveitar.
Olha, está a mensagem, estão as dicas. Nós vamos ficar aqui com a nossa belíssima refeição, mas antes disso, Catarina, uma mensagem final para quem... Isabel, desculpe lá. Há muitos programas que eu não trocava o nome de alguém. Foi agora. Isabel, uma mensagem final para quem nos acompanha lá em casa. Para ajudar o Valdacor, portanto, venham ver, venham conhecer a nossa instituição através do nosso site e com certeza um dia destes recebemos com todo o gosto quem quiser vir visitar. E acredito que vai ver o excelente trabalho que esta associação ela realiza. Acredito que vai ficar tocado e eu acho que isso é o importante e ajude-os também a fazer o bem, porque o benfeitor é aquele que realiza o bem, não é, Isabel? Exatamente. Pedro, muito obrigada, como sempre. Sempre um gosto. Tudo muito bom, tudo muito maravilhoso. Um grande sucesso para o vosso trabalho, muita força e coragem neste tempo que não está nada fácil, mas o que interessa é que nós sejamos homens e mulheres de esperança. Exatamente, muito obrigado. E assim que está aí desse lado, olha, faça este prato aí em casa, tente fazer, que acredito que vai gostar e vai ficar muito bem servido. Até ao próximo programa, se Deus quiser.